bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Wake Up Drops, onde eu trago para você pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje nós temos muitas mudanças. Primeiro que a gente está aqui com um cenário novo, né? Muito bom trazer assim mudanças, isso mexe energia. E hoje eu não serei a entrevistada. Hoje é o primeiro episódio que eu estou trazendo uma entrevistada muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é a Cris. A Cris é consteladora sistêmica, foi uma pessoa que me ajudou muito, já fiz várias constelações com ela, não só da minha história, mas também participando, e é assim uma experiência incrível. E hoje eu trouxe ela aqui para falar um pouco sobre o pai e a mãe e a relação que eles têm com a nossa abundância, a nossa prosperidade. Muito bem-vinda, Cris! Muito obrigada pela oportunidade, Manuela, e vamos em frente, né? Cris, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse como você decidiu seguir esse caminho da constelação sistêmica, os seus estudos, etc., para o pessoal conhecer um pouquinho sobre você. Tá, então vamos lá. Então, muito obrigada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu sou comunicóloga, na verdade, né? E na área de comunicação, dentro de grandes empresas, inclusive, no mundo organizacional, eu sempre estava ligada a desenvolver pessoas, a planos de incentivos, enfim. Sempre procurando coisas novas para motivar e para melhorar e para buscar o melhor do ser humano. Chega um tempo na vida da gente que alguma coisa bate na porta, né? E aí houve um processo de transição, e nessa transição vieram vários cursos, até que, sempre numa busca interior, porque não se engane, nós estamos sempre buscando algo para a gente mesmo. Exato. Né? Eu me deparei com a constelação, isso tem mais de 15 anos, eu perdi um pouco a noção do tempo, né? Mas resolvi me aprofundar nisso. Fiz um curso primeiro aqui no Brasil, aí eu falei, não, isso não está completo. E fui atrás da pessoa que criou esse sistema, né, essa ferramenta para nós, à disposição do nosso sistema, que é o Bert Hellinger. Então, fiz toda a formação com ele na Alemanha. E tem o quê? Precisamente uns 11 anos que eu aplico as constelações. São muitas vidas já. É uma responsabilidade muito grande, porque você bem sabe, né, Manuela? Como isso é desafiador para quem vai constelar e para quem, e no meu caso, né, que vai abrir o sistema da pessoa, achar o ponto cego, a pessoa compreender isso. Uma pessoa que já fez milhares de tempos aí de terapia, não achou e numa sessão acha como que é isso, né? Então, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que eu vejo como missão. A minha missão é gerar prosperidade, abundância e boa saúde para todo o sistema. Então, eu vejo que, nesse momento, estou dentro do meu propósito, executando a minha missão. Então, eu agradeço muito esse convite para a gente falar um pouquinho de pai e mãe, prosperidade e abundância. Ai, Cris, nossa, estou muito feliz porque esse podcast, a ideia dele é trazer conceitos, ideias, discussões sobre coisas que acrescentam e expandem, né, nossa visão sobre nós mesmos. E a constelação, você sabe, né? Foi muito especial para mim. Eu falo sempre para as pessoas, qualquer pessoa que eu começo uma conversinha particular assim, ai, mas eu tô com um problema isso, porque minha mãe, você já fez constelação familiar? Porque realmente é muito incrível. E, Cris, uma das coisas que eu aprendi com você, que eu queria que você falasse um pouco, eu achei assim tão fundamental a gente começar a entender, é a questão da hierarquia na constelação sistêmica, que é algo que eu vejo que hoje está assim, uma bagunça geral. Explica um pouco isso, que é muito importante. A constelação sistêmica, no final das contas, ela é muito simples. É uma das frases do Bert, tem um livro assim, O Essencial é Simples. Porque existem 3 pilares que é primal no ser humano. Primal, o que é primal? Vem do ser humano como um ser racional, que já viveu em tribo, que já descobriu a roda, o fogo. Isso é ser o primal. Então, como que isso se sucede, né? Você tem 3 pilares: o pertencimento, a hierarquia,
e a lei da compensação, que os mais românticos falam que é o dar e receber, outros falam que é o equilíbrio, mas é o sistema se compensando, e ele se compensa, às vezes, de uma forma bastante brusca, né? A hierarquia que você está dizendo, que eu acho que vai... muito a gente transita entre pertencer e a hierarquia, pertencer e a hierarquia. Então, o que mais a gente... desses 3 pilares, o qual a gente infringe direto? Eu, você, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, todo mundo. Hierarquia, a gente nunca está no nosso lugar. A gente nunca está no nosso lugar. E, às vezes, a gente não está no lugar para pertencer. Então, a minha mãe fez assim, o meu pai fez assim, a minha avó, minha bisavó, então eu faço igual para pertencer. Nem sempre as pessoas entendem o que é pertencimento, porque acham que é a questão do aborto, da criança que foi abortada, que tem que pertencer, do tio maluco que foi excluído, enfim, aquelas tretas todas de família. Que todo mundo tem. Todo mundo tem, que a gente acaba excluindo. Porque não, como? Eu tenho que viver uma vida perfeita, então eu não posso ter um problema na minha família. Não, isso aqui eu excluo. A geração seguinte sempre vai olhar para esse excluído, né? E aí a gente fala, então, em pertencimento, o quanto é importante pertencer. E a hierarquia, né? A hierarquia, onde que começam as questões principais? Eu acho que começam principalmente ali no final da adolescência, onde se desenvolveu uma inteligência, não é mais uma criança, mas também não é um adulto, e acha que pode... afrontar os pais, principalmente, né? E nesse afrontar os pais, dependendo de como os pais lidam com a criança, com o adolescente, esse adolescente passa a ser mãe e pai dos pais. Já vi essa manifestação aí, por aí. E aí se cresce um pouquinho, entra na faculdade, vai para 25, 30 anos, vira pai e mãe mesmo, e o pai não sabe nada, e a mãe não sabe nada. Isso porque eu estou falando de um casal que está junto. Imagina quando a gente tem essas situações separadas. Então, tudo vai em relação à hierarquia. Se a gente vai para dentro de uma organização, por exemplo, e quem tem problema com o chefe, esse chefe está no lugar da mãe. Esse chefe entra a serviço da mãe. E começam, então, as brigas, né? O achar que pode se colocar mais ou menos. Por quê? Porque ele foi criado desse jeito. É o que está na programação mental e celular da pessoa. E, no caso da constelação, a gente vai olhar a programação principalmente celular. Ah, Cris, não é tudo igual, na mesma coisa? Não. Uma coisa é o que você é programado para você acreditar, para você fazer, os inputs que vêm de uma mídia, o que você cria de programação. E pode vir, sim, desde a sua infância. Outra coisa é o que você tem registrado na memória celular. E você tem, de repente, uma criança que viveu feliz até os 10, 12 anos, e aí com 13 cai do nada numa depressão. Essa criança, através da memória celular, ela está olhando lá para a vovó dela, para a bisavó, para alguma vovó que nunca foi olhada, nunca foi vista. Um exemplo, que eu estou mais ou menos falando algo que já aconteceu. E isso é a compensação, isso é estar fora da hierarquia. Isso tudo são os problemas que vão surgindo. Por quê? Porque essa criança pensa bem, ela vai lá para a bisavó. Ô, papai, ô, mamãe, vocês não vão olhar aqui, não, para essa pessoa que não está sendo vista? Não, é na memória celular. Médico nenhum acha problema, psicólogo nenhum acha problema. Aí vão criando os nomes das coisas, porque é celular. Não, e eu quero até relatar uma coisa que eu vivi, que assim, eu só consegui uma explicação através de você, da constelação sistêmica. No começo da pandemia, todo mundo, né, passou por aquelas restrições, foi um caos, etc. E aí eu comecei a me ver muito irritada, mas muito nervosa, com coisas que eu não conseguia explicar racionalmente. Eu falei, gente, mas por que essa situação me irrita tanto? Eu não consigo explicação, mas está tudo bem. Racionalmente eu entendia que estava tudo bem. Só que eu sentia apertando os meus botões, sabe, o tempo todo. Aí sabe o que eu fiz? Eu liguei para minha mãe e perguntei como é que era a vida em casa quando eu tinha a idade da minha filha. Eu estava replicando os exatos comportamentos da minha mãe quando ela tinha uma filha da idade que eu tinha. E foi surreal, porque não me irritava racionalmente, mas me irritava emocionalmente. Foi muito esquisito.
Isso é um pequeno exemplo. Para ver como você manifesta, você tem consciência, você luta contra, mas você atua aquilo ali. Você tem a consciência expandida, que nem eu sou primeira geração pós-guerra. Meu pai nasceu na guerra. Então, no meio da pandemia, quando levantaram aquele boneco do Hitler, inclusive, acho que para o Dória, não lembro, sei lá, aquilo me deu um negócio, foi mexeu nas minhas células aquilo. Eu falava, por Deus do céu, o que é isso? Até eu parar, respirar e compreender que a minha memória celular, que é do meu pai, que é do meu avô, que é da minha avó, que viveram aquilo presencialmente numa guerra, foram umas 3 semanas para eu sair dessa catarse. Caramba! Olha, foram umas 3 semanas para eu sair dessa catarse, desse movimento. Porque está na memória celular. Não tem racionalidade, não tem inconsciente, não é nada disso. Ô, Cris, então, aproveitando aqui deixa eu te perguntar, quando a pessoa ela não se coloca na posição dela, né? Ou, sei lá, pode para cima, para baixo, para o lado, como que isso bagunça? Como é que fica bagunçado o sistema? O que a gente percebe? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se ela não está no lugar dela, é porque alguém se recolocou para o lugar dela. Então, ela está sem força. Ela pode até achar que ela tem força. Normalmente, as pessoas tratores, sabe os trator? Sei. Passa por cima de todo mundo. Eles não estão fazendo por maldade ou porque são tratores, enfim, mas porque eles estão fora do lugar e sem força. Então, o que acontece? Acontece muita confusão, acontece muita treta. Normalmente, se é um filho fora do lugar, achando que os pais... porque hoje, ou sei lá, tem muita coisa que vem para mim, por exemplo, os filhos acham que os pais deviam ter feito diferente, os filhos acham que o pai é um sacana porque traiu a mãe, ou porque a mãe não presta, porque... E com isso começa uma série de julgamentos, né? E essa pessoa, ela fica atrás dos pais, em vez de ficar na frente. E ao ficar atrás dos pais, você tem uma arrogância absurda dessa pessoa. Atrás você diz como se ela viesse antes dos pais. Isso. Entendi. Né? Meu pai está aqui, minha mãe está aqui, meus avós paternos, meus avós maternos. Então, você vai levando. Tanto que, se você tem algum problema no corpo do lado esquerdo, é sempre algo ligado ao feminino. Se você tem algo do lado direito, é sempre ligado ao masculino, sistemicamente falando. Tá? Sistemicamente falando, porque as células correspondem dessa forma, né? Então, onde que a gente volta? A gente volta, então, para essa confusão que é causada dentro do sistema. E é confusão, né? Eu falo que é encrenca sistêmica. Quando a pessoa começa a estar fora do lugar, é encrenca sistêmica, né? Porque vai gerar encrenca. Então, você quer ver um exemplo? Espólio. É uma coisa bem comum. Espólio, né? Aí, quem deve? Então, morreu o pai, quem tem que ir no nome? Quem tem que fazer o espólio? A esposa. Nossa, eu já consigo ver milhões certo? acontecer. Aí, vem os aí filhos. Essa esposa tem 5 filhos, né? E o mais novo é o suprassumo da advocacia em pó. Né? Aí ele sai lá e fala, não, porque eu vou cuidar, porque eu vou fazer, porque... Pronto, não vai sair espólio, não vai ter negociação, não vai ter a divisão, é só treta. É aí que esses espólios ficam 10, 20 anos, porque tem um lá que resolveu mexer e nem tem o direito de mexer. É diferente se a mãe fala, não, eu não tenho condição, eu não tenho cabeça para isso, eu não quero mexer com isso. Teoricamente, o filho mais velho deveria cuidar. Aí o filho mais velho ou a filha mais velha tem um problema mental, é o próximo. Ou todos, em comum acordo, resolvem que o mais adequado é este advogado. Entendi. Mas não o cara sair e falar, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, Ele eu sou o se máximo. colocar. Exatamente. Então, isso é muito, muito normal, isso acontecer. Não, sim, já vi E é várias normal vezes. isso acontecer porque ele está repetindo a história de alguém, tá? Tudo é repetição. Os fractais da vida, né, que se repetem. Tudo é repetição. Tudo é repetição. Pode ser um fractal nosso mesmo, mas é da família mesmo. Porque é por amor, é o amor cego que a gente chama. Então, a pessoa sai do lugar dela para viver o lugar de alguém. Então, adotados, né? Os adotados não pertencem.
Os adotados não pertencem de jeito nenhum à hierarquia familiar. Eles estão a serviço de alguma coisa que está faltando no sistema. Mas eles não pertencem, porque eles têm o pertencimento genético da outra família. Exatamente. Então, tem que ter um cuidado para olhar para isso, né? E quando a gente fala em hierarquia, diretamente nós temos que seguir a recolocação. Isso então, que eu já ia perguntar. Ai, Cris, meu trabalho não flui, eu não consigo, né, uma das queixas que chega, não flui, eu não chego na minha carreira, não chego onde eu quero, como é que eu faço? Aí você abre a constelação, ele está fora do lugar. Ele não olha para o pai, né, porque carreira principalmente é pai. Então, ele não olha para o pai, ou ele julga o pai, ou o pai tem problema com bebida, enfim, whatever, o que seja, o pai abandonou, enfim. Ele não olha para o pai, ou essa pessoa não olha para o pai. Ela precisa se recolocar no lugar. Muitas vezes, principalmente se há um abandono de lar do marido ou da esposa e fica a criança sem um dos dois, é preciso entender que essa criança vai para o lugar da mãe, vai para o lugar. Então, se a mãe foi abandonada pelo marido, não importa se é homem ou mulher, ela imediatamente entra no lugar da mãe, porque ela quer salvar a mãe, ela quer salvar a dor da mãe, ela quer, enfim. E aí, o que acontece? Está fora do lugar, não tem força, não consegue tudo que imagina que poderia conseguir profissionalmente, não prospera. Pode até achar que está prosperando, mas não prospera. Verdadeiramente, né? De maneira ela prolongada. Não tem abundância. Muitas vezes ela está na energia da escassez mesmo. E ela não prospera. É tudo com dificuldade, é tudo muito difícil. Ela até é feliz, viaja, mas ela... Por quê? Porque ela está fora do lugar. Quando ela entende esse processo de estar fora do lugar, de entender que ela não é marida ou marido da mãe dela, que ela só tem que ficar no lugar de filho, ela se recoloca. Ela, quando eu falo pessoa, essa pessoa se recoloca, ela se recoloca, vem para o lugar do filho. A mãe vai ficar louca dentro da roupa. Por quê? Porque ela tem que se recolocar como mãe. Então, aí todo o sistema é um mobile. Então, você dá um tapinha no sistema, tudo vai se movimentar e vai encontrar um novo espaço, um novo lugar, um novo momento em relação ao vento e à posição no mobile, onde tudo vai se assentar. É exatamente isso. Mas isso é muito incrível, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né, sobre constelação e sobre tudo isso e falam, ai, não, mas é meu pai que precisava constelar, o problema está com ele. E aí eu falo, que eu aprendi com você, quando você muda, tudo muda. Exato. E dentro de casa também, isso também foi uma coisa que me ajudou muito, assim, em situações de crise, eu querendo cobrar o outro lado, não, porque isso que está errado, está injusto. Eu falei, não, eu só tenho responsabilidade sobre mim, só eu posso mudar a mim mesma, não há nada além disso que eu possa fazer. Tudo acontece para você. E quando você muda, o sistema muda, a pessoa reage de outro jeito, a energia vibrando no ambiente é outra. Então, na verdade, a gente só pode cuidar da gente mesmo, né? Independente se o problema é com o pai, no momento que você faz a constelação e mexe no sistema, aquilo vai reverberando, né, de uma forma muito mágica. Vai. Eu falo que a constelação, quando você abre a constelação, porque constelação cada um tem uma. Você tem a sua, eu tenho a minha. Por que constelação? Que eu sempre achei um nome muito infeliz. Mas eu fui estudar profundamente isso. Por que constelação? Porque no céu você olha as constelações, você tem lá 10 estrelas que marcam uma constelação, mas ela não é feita só de 10 constelações. Tem muito mais estrelinhas que a gente não enxerga, né? E a nossa constelação é assim, a gente só enxerga pai e mãe. Muitas vezes não conhecemos nossos avós. Eu não conheci minha avó materna. Convivi com os paternos, mas eu não conhecia minha avó materna, ela já havia falecido. Mas ela está lá no sistema. Ela está lá no sistema. Então, é nesse sentido de trazer todos para o seu lugar. E é isso mesmo, quando você vai para o seu lugar, fica firme no seu lugar, onde você parece que você não está sendo vista, é um monte de coisa, pode acontecer de tudo. Você vai, em pouco tempo, nessa pedrinha que nós vamos jogar no lago, tudo vai ressonar e as coisas virão para você, porque tudo está no todo. Então, se você joga algo onde você se coloca no seu lugar, claro que tudo à sua volta vai ter que se recolocar.
É recolocação. Incrível. Não tem outra palavra, é recolocação. Nossa, é muito legal. Eu amo essa técnica, né? Porque é a questão dos sistemas, como tudo se conecta, a energia, né? E, Cris, uma coisa que acho que é muito legal a gente explicar. Qual é a importância do pai e da mãe nessa questão de abundância e prosperidade? O que eles representam? Eu vi que você falou um pouco agora. Conta um pouco mais. Tudo. Tudo. Representa tudo, né? Mas a gente tem umas dicas sistêmicas aqui. O papai, ele é força de trabalho, ele é conexão com o divino, é a criatividade, é a força que a gente tem para se mover, para fazer um esporte, para se mover, enfim, para viver a vida, né? Porque a mãe é o nosso primeiro contato amoroso. A mãe sangra, a mãe sofre para dar à luz, né? A mãe nos toma no peito. E tudo que diz respeito a relacionamento, pode até ser homem e mulher, ou relacionamento amoroso, e dinheiro, é a mãe. A mãe é só isso, relacionamento e dinheiro. Considerando que o dinheiro é espiritual. Então, por um tempo, por que as mulheres sabem que elas desconfiam que estão grávidas sem antes mesmo ter acontecido alguma coisa com o corpo delas? Porque elas carregam o espírito, né? E o dinheiro, ele é espiritual. Então, e uma criança já vem com a história, o destino dela formatado, claro que vem. Então, vamos lá. O pai, o homem, a mulher, a mãe. A mãe, ela gera a criança, mas quem dá a vida é o pai. E a vida vem do espermatozoide. Vamos falar claramente? Sim. Vamos falar claramente? A vida vem do espermatozoide. E a mãe, ela gera essa vida. Só que no útero da mulher acontece muita coisa. Porque os homens por si só são práticos, falam pouco, estão a serviço da mulher, da prosperidade, da família, estão a serviço de proteger, prover, cuidar. Por quê? Porque a mulher vai dar para ele tudo o que ele precisa para ele seguir, que é o quê? A vida que está dentro do útero dela. Gente, eu estou falando isso de uma forma primal. Sim. Cada caso é um caso e nós precisamos olhar para cada um. Mas essa é a base sistêmica. Caso básico, né? É a base. Então, o que acontece? A mãe, isso para todos nós, porque todos nós nascemos de uma mãe e nascemos de um pai. Sim. Né? Todos nós temos um pai, todos nós temos uma mãe. Ninguém é filho de chocadeira. Mesmo quem é de FIV, não. Tem um pai, tem uma mãe. Tem o macho e a fêmea ali se posicionando. A mãe é todo o nosso primeiro contato de amor e de relação. Então, o que acontece? Por que a mãe é relacionamento? Porque nós vamos aprender com ela a amar. Do jeito que ela nos ama, do jeito que ela nos trata, do jeito que ela nos educa, principalmente até os 7 anos, é a forma como a gente aprende. E o que a gente está vendo por repetição, por programação, como ela trata o nosso pai. Se houve um homem no processo, é o que nós vamos levar para a vida adulta. Quando chega lá nos 14 anos, a gente começa, então, a julgar. Sim. A gente começa, então, a julgar, de acordo com o que a gente viu dos pais das amigas, de acordo com o que a gente viu na escola, a gente começa a julgar. Tá? Mas tudo que diz respeito a amor e dinheiro é a mãe. O pai, ele nos coloca na vida. O que é o certo? A mãe dá à luz, amamentar, entregar o filho para o pai, porque aí o pai conduz o filho na vida. Então, a importância do pai, ela é incrível para você ter êxito. E é importante que a mãe permita que o filho vá para a mãe do pai. Avó paterna. Avó paterna. É super, super importante que ele vá para a mãe do pai, porque o êxito vem todo dali. Às vezes eu tenho um problema do lado esquerdo, uma doença, uma dor, mas eu vou mexer em alguma coisa, é feminino, mas na hora que eu monto o sistema, está na avó paterna, que não é vista, que a esposa entrou em briga, né, porque a mulher acha que ela conhece um homem e tem que tomar esse homem para ela, né?
Esquece que o abençoado tem mãe. Família. Esquece Isso que o também é abençoado bem tem mãe. comum. Esquece que o abençoado tem mãe, né? Então, isso tudo vai gerando essas desconfigurações hierárquicas e vai gerando impedimentos na prosperidade, ou na prosperidade abundante de saúde, abundante financeira, abundante nos seus planos de vida, né? Então, é sempre muito importante você ter uma conexão com seu pai. Ah, mas meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Ele está vivo dentro de cada um. E você teve seu pai durante 2 anos na sua vida, mas ele te deu a vida. Ele deu o principal, ele deu a vida. Então, como que eu restabeleço isso, né? Como que eu coloco isso? Olhando para isso como uma dádiva e não como uma falta. Eu costumo brincar e falo, é a farta ou é a falta? Mas as pessoas têm vontade de olhar para a falta e não para a farta. E a farta é a vida, já foi feito. Está lá, a pessoa cresceu, mas por que crescer olhando para aquela questão que faltou, que não está bom, ou que brigou? Gente, são tantas questões, né? Por isso que estou falando, vamos ficar aqui numa hipótese de que papai e mamãe está todo mundo junto, está todo mundo bem. E as mulheres têm algo incrível, elas gostam de falar mal dos homens. Acontece, é bem comum. Né? Aí falava a verdade. Os homens, diminuir os homens, porque o seu pai, não sei o que, porque o seu pai. Então, assim, dependendo dessa abençoada mamãe, o quanto ela fala mal do papai, se ela fala mal do papai para um menino, por exemplo, esse menino não vai ter força. Ele vai fazer todas essas coisas igual ao pai. E vai achar uma mulher que vai diminuir ele também, né? E vai achar uma mulher que diminua ele também. E com isso ele vai ficar sem força. Sem força. E vai prosperar o quê? Vai prosperar justamente o que a mãe não quer, porque isso deixa de ser uma bênção, passa a ser um praguejamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. É o verbo, né? Sim, o verbo cria. É o verbo, né? O verbo cria. E tem muita coisa nesse processo que acaba criando o que eu chamo de encrenca. Né? E aí a pessoa acha que está prosperando, mas ela podia ser muito mais... Ela até é próspera, mas ela também tem como prosperar o negativo. A questão aqui é a abundância. Onde eu posso ter a vida abundante? Porque até mesmo a doença, seja ela qual for, uma dor nas costas, toda dor, toda doença é a pessoa procurando juntar o que está separado. Que curioso, nunca tinha ouvido isso. Ela quer juntar o que está separado. O câncer, o primeiro olhar no câncer, quando uma pessoa vem procurar a constelação, é o quanto você se cobra, se curva à grandeza da sua mãe. Não importa o câncer, aonde, como, de quem, de que jeito. É o primeiro olhar. E o que a pessoa quer juntar para viver essa doença? Né? Quantas crianças vocês não veem por aí que começa a dar problema na escola? Criança não tem problema, tem problema em duas matérias. A criança que está com problema em todas as matérias, ela está querendo juntar os pais. Olha! Ela está querendo juntar os pais. Uma criança que tem problema na matemática, ela não junta pai e mãe. Ou o pai está muito fora de casa, trabalhando demais, ou a mãe está muito fora de casa. Ela não junta. Ela não consegue ver. Então, está faltando refeição em família, está faltando uma atenção mais direta para essa criança. Às vezes, na maioria das vezes, principalmente essas crianças que estão se cortando, é o quê? São filhos de pais separados e eles querem se sentar e fazer uma refeição com os abençoados. Nossa, é tão simples, né? É essencialmente simples. E a gente não conecta o sintoma com a causa. Isso que acontece. A pessoa fala, nossa, meu Deus, é efeito. Né, meu filho está com um problema na escola. E não vai pensar, nossa, mas será que eu devo juntar com o meu marido para isso resolver? Não existe essa conexão na mente das pessoas, né? As crianças nunca têm problema. O problema é papai e mamãe, ou para onde o papai e a mamãe olham. Olha só. E a gente aí começa a terceirizar, mandar para o psicólogo e não sabe o que precisa ser feito nela mesma, não, né? Só vai estressar a criança.
Olha só, olha, dica Porque é a importantíssima. autorresponsabilidade. Então, assim, sistêmica, como você começou falando, Manu, é autorresponsabilidade. O que eu faço para melhorar? É Não eu. só eu. Sou eu, é o meu. Só que na hora que você se disponibiliza a abrir o seu sistema, você vai curar você e muitas coisas, até quem já foi. Porque se você está mudando a memória celular, Muda o passado, né? Porque o tempo ele não é como a gente percebe, né? exatamente. Com você eu posso falar isso tranquilamente. Então, assim, e com as pessoas que te seguem também, porque vão entender isso. Sim, vai mudar tudo. Muda. Por isso vem aquela tia fofoqueira lá, que você nem consegue mais ver, que está com 90 anos, vem e conta um segredo, assim, que você fala, não, essa mulher está louca. Não, é um segredo que ela falou, eu vou morrer, eu não vou levar isso para o meu túmulo. Mas por quê? Porque houve essa mexida no sistema inteiro. É uma pedrinha no lago. Vai ressonar a água, todas as moléculas vão ressonar. Porque, na verdade, estamos todos conectados na rede do campo quântico, né? Então, aquele pensamento, aquele desejo vai, quando você muda algo dentro de você e tem pessoas conectadas, o cérebro da pessoa começa a ter outros pensamentos. É que como a gente não sabe de onde o pensamento surge, parece que surge do nada. Não. Mas vem dessa rede. Exatamente. Né? Eu tenho... os pensamentos podem surgir do coração. Por isso a gente tem que juntar a mente e o coração. Nossa, sim. Sabe por quê? Porque o primeiro órgão que foi desenvolvido no útero é o coração. E o coração tem 40 mil neurônios. Sim. Ai, sim. Quando as pessoas despertarem para isso, que quem pensa, na verdade, é o coração. Exatamente. E não é de forma lúdica que nós estamos falando isso. Né? Porque a mente mente. Então, o que acontece muito na constelação? Chegou no seu coração, eu pergunto. Então, o outro pega e fala desculpa. Aí quem está recebendo fala, não chega, não chega. Mas não é que a pessoa não quer receber. Não chega. Porque ela está ligada de coração. Não é a mente que está funcionando, porque a mente ela vem com muito julgamento. Ela vem com julgamento. Né? Julgamento e as e intenção. Do ego. Mas o coração não mente. Quando você sente no coração, é sempre verdadeiro, né? Exato. Você não consegue colocar uma informação mentirosa pelo coração no campo. Não tem como. Não tem como. Então, é por aí. E, Cris, então, só para a gente dar uma recapitulada. A prosperidade, ela vem do pai e a mãe, porque eles são as figuras que nos dão a vida, certo? Então, e a vida é alimento, dinheiro, saúde, a continuação da espécie. Como a gente recebeu isso deles, eles representam essas energias na nossa vida. É isso? Nós temos que ter respeito e reverência por eles e entender, principalmente, que eles são homens e mulheres fazendo besteira na vida como todos nós. Existe uma idealização das figuras, né? Sim, eu acho que nós precisamos... Eu me coloco nisso também, nós precisamos olhar para eles como homens e mulheres normais e deixar a expectativa, aquela expectativa imatura, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero que ele seja igual ao pai da minha amiga. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, essas expectativas juvenis, imaturas, a gente tem que liberá-los disso. E olhar para eles com a grandeza que eles têm e que eles tiveram uma história antes de você nascer. E que às vezes pode ser muito difícil, né? Que eles tiveram uma história antes de você nascer, eles também tiveram pais, eles não sabem fazer diferente. Eles não sabem, então, aquele pai que é mais bruto, que bate, ele não sabe fazer diferente, ele apanhou, ele vai bater também. Né? E assim, mesmo se ele falar, que vontade de bater, mas eu não posso bater porque a escola não deixa, ele vai bater de uma outra forma. Ele vai bater no emocional, porque ele tem o poder sobre essa criança. O que somos nós. Então, é muito importante que as pessoas revisitem as suas infâncias, olhem para os seus pais como pessoas que fizeram o melhor que podiam dentro do que eles foram, dentro da programação deles. Isso faz muita diferença. Que revisitem e saiam da criança dolorida, ferida, porque, na verdade, do frigir dos ovos, quem tem treta com pai e mãe está na criança ferida. Sim.
Pouco antes de começar, a gente estava conversando, né? Quantas pessoas estão vindo a mim porque se meteram no relacionamento do pai e da mãe, quer proteger a mãe, quer proteger... Escuta, você não tem nada a ver com isso. O que aconteceu antes, está antes, a gente volta para a hierarquia, você veio depois. Então, onde que os casais erram? Nasceu uma criança, o casal parece que se dilui. O casal é prioridade em tudo. Porque eles vieram antes. Tem que ficar, a mãe fica a serviço da criança, ok, fica a serviço um tempo. Mas o que acontece? O homem, às vezes, fica a serviço, a mãe fica a serviço dessa criança até o cara ter 30 anos. Aí casa, ela vai gerar um câncer no seio porque está perdendo o filho. E o marido ficou a ver navios. Então, ali se desfaz a hierarquia. A prioridade é sempre o casal. Prioridade é sempre o casal, porque vieram antes. Se o casal não existisse, se esse amor não tivesse sido manifestado, a criança não viria. Exato. E eu convido cada um a revisitar este momento e compreender onde é que a sua criança está ferida, porque o que gera interrupção da prosperidade, ou o que prospera de forma... fora dos nossos objetivos, fora do nosso planejamento, é essa criança ferida. Porque a pessoa fica naquilo, porque ninguém olha, porque ninguém olha, porque tem uma dor, porque minha infância foi difícil, e não sai do disco riscado, né? E aí vai vibrando isso, o todo conecta. Aí você vai gerar um filho que vai ser uma criança ferida? Aí, não, o todo conecta, e te dá isso. Mais sim. disso. Então, é tudo muito simples, desde que você compreenda onde que você pode chegar. Sim. E, Cris, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Uma coisa que eu ouvi muitas perguntas já. Um dia eu fiz um post falando de constelação e eu recebi uma chuva de comentários falando, mas eu falava sobre essa importância, né? Foi um post que eu fiz sobre a mãe, que a mãe representa o seu dinheiro e essa prosperidade. E aí, quem tem problema com a mãe se mordeu, né? E foram as pessoas que mandaram mensagem. E aí, uma das questões era, se eu tenho uma mãe narcisista, uma mãe com problemas psicológicos, não tem, como é que eu vou honrar? Como que eu vou ter um bom relacionamento com essa pessoa? E aí eu comecei a falar que, na verdade, era uma questão de, assim, não importa, você não precisa ser a melhor amiga, né? Mas você precisa ter... E como que é esse honrar? Me explica, conta um pouco com a sua sabedoria sobre a forma como agir para honrar a mãe. A forma como você já descreveu já mostra como tem arrogância nisso tudo. É uma frase que a gente fala direto, é a mãe certa. É a melhor mãe que poderia existir. Se a gente volta para a questão primal... Não tem as cadelas que, quando tem aquele monte de filhotinho, um nasce meio defeituosinho, ele vai lá e come? Isso é da natureza do animal. Não, mas é verdade, a natureza é assim, né? Então, assim, as mães sabem tudo o que é melhor para sua cria. As mães sabem tudo o que é melhor para a cria. Gente, os índios, se nasce um índio defeituoso, aqui no Brasil, hein? Agora... ainda existe umas tribos, mas eles matam a criança. Não interessa uma pessoa defeituosa, que vai dar problema para todo mundo. Olha o que é a essência primal. Né? Olha o que é a essência primal. Então, é a melhor cartilha que cada um pode ter, essa mãe. O que nós não podemos ter é julgamento de acordo com o que todos os outros falam. Mais uma vez, é infantil, é imaturo, porque essa pessoa espera que a mãe haja dentro da régua dela. Dentro da régua dela, e ela vê como uma mulher maravilha. E não tem isso, não existe isso. Ela é só uma mulher e ela pode ser, sim, adoecida. E o narcisismo é a psicopatia. Então, você agora tem o TNP, né, que são os mais comuns, mas agora você tem o transtorno narcisista patológico perverso. E não é fácil você lidar com isso. É uma coisa assim, é pior que sequestro. Imagino. É pior que sequestro, mas cada um tem força no seu destino para lidar com o tipo de mãe.
Então, isso que é importante interiorizar, né? Então, que você não está ali à toa. Exatamente, você não está à toa, está acontecendo para você, é a melhor mãe que você poderia ter. E o quanto esta mãe veio para você aprender a gratidão. A gratidão nua e crua. A gratidão incondicional, né? A gratidão, porque gratidão você tem ou você não tem. Não, mas até numa situação assim que para a maioria das pessoas é mais muito do difícil. Que amor. É mais do que amor. Não é difícil, é um desafio. Dói, a pessoa adoece, fica com câncer, cai em depressão, toma não sei quantos mil remédios e está nesse vínculo de amor, mas ninguém olha para onde tem que olhar, ela é maior, ela sabe o que é melhor para a cria, porque no instinto ela sabe o que é melhor para a cria. Por isso uma mãe dá um filho para adoção, porque não é seguro com ela. Não é seguro com ela, ela entrega o filho para adoção, que é mais seguro com outra pessoa. Mas as narcisistas, e que está muito comum, essas narcisistas, eu vejo dessa forma. É uma questão de, para quem está vivendo a mãe narcisista, olhar para essa mãe como uma pessoa adoecida, é psicopatia, eles são perfeitos, eles não vão aceitar que eles são doentes. Então, você só tem um jeito de lidar com isso, através da gratidão. E, claro, constele, porque a gente vai achar onde está o começo disso tudo e vai dar uma bela de uma aliviada. Mas Não, é um desafio. A pessoa nasceu com isso para ser enfrentado. Mãe é o maior assunto das nossas vidas. Quem é que não fala a palavra mãe pelo menos uma vez por dia? Não, mas é verdade. É a nossa referência do que é ser um ser humano, né? A gente vibrou com o coração dela por 9 meses. Isso. Então, é uma conexão assim... Aí ela vem, quase morre para dar à luz. Algumas, inclusive, morrem. Algumas, inclusive, morrem. Então, acontece dentro da mulher muita vida e morte, né? Mas essa mãe que é narcisista, ela está olhando para trás. Ela está olhando para trás, ela não está olhando... Não é uma coisa que ela é perversa. Ela pode até ser, mas ela está olhando para trás. Ela não está no destino dela. Aí já temos uma dica sobre essas patologias, né? Mas é uma mãe. E ela tem que ser vista como uma mulher simples, normal. E uma das coisas que me trouxe um alívio muito grande, não só para mim, minha mãe também, ela me verbalizou essa frase muitas vezes, que a vida dela mudou quando ela entendeu, ela parou de cobrar a mãe por ser algo que ela esperava e ela começou a entender, assim, a minha mãe saiu do ponto A, veio para o ponto B e teve os filhos. Ela andou para frente dentro do referencial dela. Não era o que minha mãe gostaria, mas que ela melhorou muito. E quando ela começou a entender, começou a ampliar a consciência para tudo o que significou a vida dela, o que ela foi capaz de entregar, a vida dela, assim, sabe, saiu 200 quilos das costas dela. E aí isso reverbera em mim e consigo entender muito mais a minha mãe. E aí consigo ser uma mãe melhor para minha filha e assim vai, né? E assim vai, exatamente. E aí a gente começa a viver com a paz, a verdadeira paz, né? A paz não é a paz de cemitério, mas é a paz. A paz é uma paz diferente, né? Não, de que a gente sabe que está vivendo o que precisa ser vivido. É uma paz que só a mulher pode produzir. Uma frase do Bert a paz começa no coração das mulheres. Olha, a que mulher profundo. Ela pode declarar guerra ou ela pode declarar paz, porque um homem ele não aguenta ver duas mulheres que ele ama brigando. Então o homem não aguenta ver a esposa que ele escolheu brigar com a mãe dele. Ele não aguenta mãe e filha brigando, ele não aguenta. A gente adora uma treta, ver os homens brigarem e tal, mas os homens não aguentam. Se origina tudo do coração da mulher, então. A paz começa no coração de uma mulher. Tá vendo, gente? A gente não tem ideia do poder que nós temos. O dia que a gente tiver consciência de tudo que a gente é capaz de produzir dentro de nós e reverberar, né? É que a gente não tá muito a par. Porque assim, tem a paz, tanto que a paz começa no coração de uma mulher, que tem aquelas vovós que ficam na cadeira de balanço. Esse casa, esse não casa, esse não presta, esse não vai ter tal coisa, só determinando a vida de todo mundo. Então, nós precisamos olhar para a nossa mãe, o que fez com que ela chegasse a essa patologia. É uma patologia. Não, sim.
Né? E isso, eu acho que uma das coisas que a gente conversou, né, nessas mensagens que eu recebi, é que você não é obrigado a conviver, a sofrer, a se colocar, a estar, mas você precisa ter respeito por essa figura, Isso. Né? Eu acho que eu posso até tem que ter respeito por essa figura. E eu posso dar um pitaquinho aqui rapidamente sobre a importância da mulher. A mulher ela gera ela causa, né? Então, primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. O segundo casamento, a segunda esposa, ela precisa olhar para a primeira com respeito. Porque, até no casamento, né? Principalmente, senão ela não segue em paz. Então, ela declara paz e olha, porque o sistema não deixa de existir. Não tem ex-marido, ex-mulher em sistêmica. É o primeiro sistema, o segundo sistema, o terceiro sistema. Então, os sistemas que vêm depois precisam olhar para o primeiro com respeito. Você não precisa se amar, você não precisa ser amiga, mas você precisa olhar com respeito e saber a ordem de cada um para você ficar forte no segundo casamento. Nossa, faz todo sentido. Faz todo sentido. E, Cris, outra pergunta que eu também recebi, assim, você também já deve ter ouvido muito nas constelações. Meu pai e minha mãe morreram. Como que eu faço essa relação funcionar? Né? Eles acham, muitas vezes, está muito ligado a se você tem que falar algo para a pessoa física. Como que acontece para a gente se colocar o pai no lugar, se colocar hierarquicamente com figuras que já não estão no plano físico? Primeira coisa, eles estão vivos em cada um de nós. Então, eles estão vivos, eles não estão mortos. Segunda situação, precisamos entender o que essa pessoa está fazendo com esses pais mortos, né? Então, por exemplo, se uma mãe está morta, como que é a relação que ele vai ter com o dinheiro, a relação que ele tem com a mãe. Às vezes ganha dinheiro e enterra no banco, ganha dinheiro e enterra no banco e vive uma vida de escassez, porque é como ele olha a situação. O pai, né? Também a mesma coisa, às vezes não encontra força. O perigo todo nisso é como a pessoa vai viver a vida sem repetir a história de pai e mãe. Então, meu pai morreu com 56, eu vou dar um jeito de morrer com 56, porque meu avô morreu com 56, e assim vai. Isso também é bem perigoso. Então, assim, é entender que os pais estão vivos dentro de nós e honrá-los no sentido de o que você pode fazer de melhor aqui, que você possa entregar para eles, né, no sistema, que honre-os. A melhor forma que eu tenho de te honrar é fazer sucesso, a melhor forma que eu tenho de te honrar é mudar, não vou seguir, não vou fazer isso, vou fazer diferente. Então, mas precisa ter essa consciência, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo, porque ela está na programação. Sim. Ela está na programação do que ela viu. E às vezes para na morte de uma pessoa. Então, eu recentemente, uma pessoa super próspera, ela pirou, estava parado na morte do pai há mais de 18 anos. Que incrível, né? A gente parou não ali. Consegue identificar, e é isso. Parou ali. A hora que eu peguei e falei assim, olha, você parou na morte do seu pai. Vamos viver a vida. A pessoa... É muito interessante. E, às vezes, só falar não adianta. Agora, ela tem que sentir e ver no sistema. Aí ela libera. Mas, a princípio, estão vivos dentro de você. 50% pai, 50% mãe. Não, e isso que você comentou sobre a gente honrar, fazendo diferente. Para mim foi assim, nossa, foi uma virada de chave. Eu estou virando assim agora no material, mas... Porque uma questão minha sempre foi a questão profissional, né, que sempre foi muito truncada. Eu sempre, apesar de ter uma formação super boa, eu não conseguia manifestar o sucesso ou o crescimento que eu achava que conseguiria. E aí, quando eu ouvi essa história, porque a minha mãe também tem esse mesmo sofrimento, assim, não sei se ela sofre como eu conscientemente, mas ela tem um comportamento que eu estava replicando. E quando assim, eu interiorizei. É o pertencimento, isso. Você não estava replicando, você estava pertencendo a ela. Mas fala. Não é? E quando eu consegui ver que eu consigo, inclusive, trazer mais luz para a vida dela, orgulho, honrá-la, mostrando que o comportamento dela me trouxe até aqui, e daqui eu consigo continuar o caminho que ela começou a trilhar, eu não preciso andar na mesma trilha, eu posso continuar dali para frente.
Exato. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, você coloca a sua mãe na cadeira do seu trabalho? Você colocaria a sua mãe aí agora? Ela dá conta de fazer isso? Você sabe que minha mãe faria super bem? Então convide-a, porque é isso. Se Eu ela faz... Eu vou convidar minha mãe para vir aqui. Porque se ela faz, é claro que você vai fazer 10 vezes melhor. Nós somos a evolução deles. Agora, se você não consegue colocar sua mãe na sua cadeira de trabalho, dizendo, não tem condição de fazer isso, imagina, não sei o quê, então você não vai evoluir. Você é peixinho dela. Mas é verdade, a origem é tão importante para entender onde a gente está, né? É fundamental. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre a constelação do Brasil, a importância que a gente tem de entender a nossa história para recobrar o valor do povo, etc. Né? Assim, sem desviar muito do assunto, mas se você não entende de onde você veio, você não sabe para onde você está indo. Então, a maioria das pessoas não sabe onde está indo. Você quer ver coisa interessante? Você sabe, você tem o seu propósito. Agora, se eu perguntar aqui, você sabe o seu propósito, Simone? Você sabe o seu propósito? Você tem tudo planejado? Olha lá. Que coisa serve? Porque não tem o propósito pessoal. Como é que o universo vai te trazer de volta uma coisa que você não sabe? E aí? Meta! Tá bom. Não, exato, para onde eu estou indo? Assim, senão você se desvia no caminho e quando vê se perdeu para voltar é um horror. E aí, você tem que ter um ponto de referência que é seus pais. Você pega e fala, opa, vim dali, então vamos lá. Não preciso fazer igual, é o contrário. A gente tem força no destino para fazer diferente, eles têm um destino, nós temos outro. O que a gente confunde é pertencimento. Então, você continua pertencendo à sua mãe para sempre. Agora, você não precisa fazer igualzinho. Aí isso se amplia através da consciência. Não, isso é uma chave. Para pertencer, você não precisa repetir. Isso. Ai, não. Maravilhoso. Eu vou escrever isso no meu caderno, você sempre lembra. Não, mas assim, graças a esses trabalhos de constelação, eu já mudei muito a relação, melhorou minha relação com a minha mãe, melhorou a questão com o trabalho. É incrível, você mexe na relação com a mãe. Lembra, Cris? Eu fui constelar, era trabalho só. Onde acabou? Na mãe. Mas foi muito bom. Nossa, eu ganhei um respeito pela figura da minha mãe. Eu conseguia enxergar ela de uma forma tão mais... maior mesmo, eu conseguia ver ela num lugar para cima e não para baixo. É um despertar do verdadeiro amor, porque a gente consegue se despir do julgamento, a gente consegue se despir de qualquer intenção, e aí você deixa vir o despertar do amor, e esse despertar do amor vem de onde? Da gratidão. Gratidão é o sentimento chave, né? Então, assim, tudo bem se você acha que sua mãe te lascou, gente, tem constelações que eu fiz recentemente que uma mãe abusou da filha de 14 anos. Ai, Jesus amado! Então, como é que você vai lidar com isso? Né? Você tem que ser iluminada, né? Tem que virar uma Buda para resolver essa questão. As pessoas são muito loucas. Qual é a questão dessa pessoa? Não, a minha mãe é tudo de bom. Mas quais foram os homens que vieram para a vida dessa mulher? Abusadores. Aí eu pedi o primeiro abusador e fiquei lá, né? Falei, não é isso aqui. Aí uma hora eu virei para ela e falei assim, não é essas pessoas. Quem é o abusador? Aí ela veio falar no meu ouvido, morrendo de vergonha. Aí como é que uma mulher pode ter vergonha da mãe? Não importa. Gente, é uma coisa muito animal, né? Então, animal assim... Animal, né? Um ser humano, animal racional. Primitivo animal, né? Isso. Então, assim, ela protegeu na memória dela a mãe dela. Porque a criança vai proteger a mãe. Nossa, gente, como nós... E tem milhões dessas histórias, todos esses nós. Proteger. Então, a gente entra nos esquemas, umas roubadas para proteger. Para proteger. Por isso a gente precisa olhar, eu peço para que façam esse exercício, de olhar para as suas crianças interiores, porque elas estão feridas, e a criança interior não é algo que é lúdico, é você, criança. É as tuas feridas que estão trazendo, você vem com as suas feridas no trabalho, você vem com as suas feridas na boate, você vem com as suas feridas quando você bebe. Essas feridas, elas aparecem. Né? E numa briga qualquer aí, elas aparecem. Sim. Então, precisa olhar para isso. Cris, e para a gente finalizar,
pra gente aqui um conselho final, assim, né? Eu imagino que tá todo mundo aqui pensando na relação com o pai e com a mãe. Meu Deus, eu preciso olhar pro meu pai para conseguir trabalhar, eu preciso olhar pra minha mãe para ter dinheiro, como é que eu faço? O que você assim traz de conselho final, assim, para começar a movimentar essa questão sistêmica num sentido positivo? Primeira coisa, não existem vítimas, não existem culpados nem inocentes. Primeira coisa. Segunda coisa, se você se colocar como uma vítima, não poderá ser ajudado. Terceira coisa, não existe injustiça no universo. Está tudo certo. Tudo certo. Não tem se essa folhinha cair aqui, olha, porque Papai do Céu quis que ela caísse. Né? Papai do Céu, o todo, o arquiteto do universo, o jeito que cada um olha para esse todo. Né? Então, é começar a baixar a sua expectativa. Veja suas expectativas infantis mesmo. Né? Qual é a expectativa? Será que você não pode liberar sua mãe, seu pai, das suas expectativas? Libera eles das suas expectativas para que eles também possam liberá-lo ou liberá-la da expectativa que eles tenham, porque às vezes muita coisa a gente está fazendo por conta da expectativa que um tem em relação ao outro, né? São esses pontos, mas o principal que eu peço para que levem no coração: não existe injustiça no universo, está tudo certo. E se até aqui foi assim, você está sendo apresentado agora à constelação, então vai atrás. Eu posso falar de um filme da Netflix? Ai, a gente estava falando dele! A Vi está enlouquecida com esse filme. Vou até dar spoiler aqui, mas eu acho que não acabou. A série não acabou. Até porque a moça que leva... Aliás, o que mais a gente tem são as hadas, né? As doutoras hadas. Oh, meu Deus do céu! As hadas, assistam. Mas quem levou o grupo para a constelação, por conta do adoecimento, ela adoeceu por quê? Por causa de um segredo. E que a mãe quis segurar a ferro e fogo. E o segredo era... o pai dela não era o pai dela. O pai dela mesmo pediu para o melhor amigo dele cuidar da esposa e da filha. E a mãe levou isso como um segredo. E não contou a verdade para ela. Isso gerou o câncer. E o câncer, ela estava dizendo o quê? Ela precisava juntar. Juntar o quê? O papai e a mamãe dela. E também dizendo: eu sigo você, papai. O papai biológico. Então, eu acho que para encerrar isso, né? Me desculpe quem não assistiu a série, já fica sabendo o spoiler, porque tem muita gente que veio perguntar: não entendi o final. Não entendi o final. Mas pronto, está entendido agora, porque não acabou. Mas não existe injustiça. O que existe é gente cometendo alguns erros, né? Sem julgar, fazendo alguma coisa, porque acha que o melhor é assim, para que o externo não julgue, para que o externo... Né? E a gente tem que seguir em paz, procurando olhar o positivo disso tudo. A questão é que a gente aceita o julgamento e vai em frente no julgamento. Então, dispam-se disso. Nossa, maravilhoso, Cris. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Eu adoro, porque eu acho que é uma forma da gente olhar para a vida sobre um outro framework, que na verdade te traz muito mais opção de trabalho. Sair desse modo vítima, como você falou, porque a vítima ela não tem poder, não tem responsabilidade. A vítima é o pior tirano que tem. Não, a vítima e o agressor são figuras intimamente ligadas, né? Um é o outro lado da moeda do outro. Então, você começar a olhar como o que eu posso aprender em vez de como a justiça vai me compensar, muda tudo, né? Sim. Te traz responsabilidade. E, Cris, muito, muito obrigada por você ter vindo. Nossa, poder compartilhar a sua experiência. E, pessoal, para você que está aí, a Cris, ela constela em São Paulo, mas ela também faz constelações online. Se você estiver longe, ela consegue te atender. Vou deixar aqui tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente vai colocar o contato dela, o Instagram dela, para você seguir. Ela tem um Instagram super legal, que ela coloca várias pílulas de conhecimento também sobre essa inteligência da constelação sistêmica. Sigam lá, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Cris, muito obrigada. Obrigada. E
Beijo, Boa pessoal. Até a próxima. Não deixe de curtir e compartilhar se vocês gostaram, tá bom? Beijo!